E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Telecurso Otaku. Eu sou o Double Lamed e essa é a segunda parte do Telecurso Otaku que eu vim apresentando para vocês no capítulo anterior desse quadro, né? Como eu falei no final daquele vídeo, eu estaria trazendo novamente Fairy Tail para tentar concluir. E claro que antes de mais nada, acho que eu não preciso nem falar, deixa aí o seu like, né? Não se esquece de fazer isso, de compartilhar esse vídeo. Se você não for inscrito ainda, peço que você deixe aí sua inscrição. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer não é sobre essa imagem que está aparecendo aqui agora ainda, é sobre o autor. Eu tinha falado que ia falar sobre o autor no primeiro vídeo, eu acabei não falando. Quais são as informações principais que eu queria passar para vocês sobre o autor? Até mesmo coisas que eu não tinha pensado em falar e depois eu falei, não, eu vou adicionar. Primeira coisa, que é a que eu já pretendia dizer, é que o Hiro Mashima, ele tem uma fama que é curiosa e eu acho que acrescenta de você conhecer o trabalho dele sabendo disso. Talvez até para valorização desse trabalho. Porque ele é um cara que ele é invejado pelos outros mangakas, não pelos outros, mas por muitos outros mangakas. Porque ele consegue uma proeza que quase nenhum consegue, que é ter horas de sono suficiente, jogar videogame durante o dia e ele ainda cumpre os seus prazos. Então, ele é um cara que, para muitos mangakas, parece algo sobre-humano. Ainda mais se você observa a qualidade do trabalho dele. O traço dele, que é um anime, né? Mas o traço dele, de fato, é assim. É bonito, é limpo e muito detalhado. Tem muitas cenas detalhadas. Não os personagens em si, porque os personagens são estilo mangá, são estilizados. Mas você tem muitos cenários que você fica impressionado. E ele consegue, então, entregar esse trabalho de qualidade dentro de um tempo, com sono, com hora de lazer. É um cara que os outros mangakas ficam como? Né? Não sabem como ele consegue. Provavelmente ele desenha que nem um desgramado, né? Ele deve desenhar muito rápido. Então, é algo para se admirar, né? Outra coisa interessante é que, de fato, isso é a parte que eu não esperava trazer, mas depois eu fiquei pensando, isso aqui precisa estar no vídeo. Tem uma coisa que acontece nos mangás, como eles são publicados lá, na Shonen Jump ou nas edições, nas compilações, que não chega pra cá, não chega aqui no Brasil, nas traduções, né, JBC e tal, que são, eu não sei por que eles não trazem, mas eu sei que os fãs colocam. O que é essa coisa que os fãs, nas traduções de fãs, nos scans pela internet, deixam que a JBC não coloca? Comentários do autor que ele faz durante a obra, ou principalmente no começo ali, na primeira página, que ele coloca comentários sobre a vida dele, sobre uma coisa que vai lançar, um filme, alguma coisa assim. Ele anuncia um spin-off, sei lá, esse tipo de coisa. Uma comunicação quase, não é direta, mas a sensação é de uma comunicação direta, né? O autor e o leitor. É uma coisa que eles tiram da versão brasileira. Eu acho uma pena, porque tem muitos comentários interessantes. Talvez seja porque o timing não ia bater muitas vezes. Ele às vezes está falando de Natal e o negócio chega no Brasil não sei quanto tempo depois. Então, em uma data nada a ver com o que ele está falando. Então, talvez seja por isso, tá? Mas foda-se, eu não quero dar essa justificativa para os caras. Eu acho muito bacana. Eu acho que todo mundo deveria ter acesso ao material o mais próximo do original possível. E nesses comentários, ele traz umas informações, como eu falei, né, variadas. E tem uma fala dele que eu achei muito curiosa, que eu falei, cara, eu não esqueci mais disso. Porque quando você sabe que o quanto o cara é integrado no trabalho dele, é eficiente no trabalho dele e sempre quis trabalhar com isso, você já vê que o cara nasceu para ser mangaka. Só que quando ele fala que certo dia, no fim do ano, ele ia tirar uma breve férias, né? E aí ele ficou com receio e foi no templo. Por que ele ficou com receio e foi no templo para saber, para consultar se ele ficaria bem, se ele teria saúde? Eu não sei exatamente, ele não disse detalhes, eu não consegui descobrir que templo é esse, mas talvez seja um templo Shinto, não sei. Sei que, inclusive, não sabermos a religião dele talvez seja um sinal de que essa lacuna da religião na vida dele já está preenchida até certo ponto com a arte, né? Mas enfim,
Ele fala que ele foi consultar porque quando ele fica sem trabalhar, ele fica doente. Então ele queria saber como ele ficaria, se aconteceria de novo. Não, então, olha que curioso, né? O cara adoece se ele parar de desenhar. Então, tem uma vitalidade no trabalho dele especificamente, né? Porque eu conheço trabalhos que são o inverso, né? Que se adoece de estar neles. O cara adoece de parar. O quão cheio de vitalidade é esse mundo que ele interage quando ele cria, né? Ao ponto de ele adoecer quando para, né? Então, tá aí uma coisa que eu acho que a gente pode interpretar, né? Eu estou interpretando aqui. Estou interpretando, mas não precisa ser interpretado. Só a curiosidade de o cara ficar doente quando para de desenhar, só de aceitar essa informação, já vale você ter ouvido, tá? E, já que eu estou falando dele, vale a recomendação do canal dele. Eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui no iCard, mas se tiver, como vai estar aparecendo agora. Vale a pena dar uma conferida, ele encontra com fãs, ele faz um monte de coisa. Ele é um cara que dá muito as caras, né? É o inverso do Oda. que a última foto dele é provavelmente de 20 anos atrás. Bom, é isso aí. Agora vamos trazer os pontos que eu vim falar para vocês aqui. Eu não queria que o segundo vídeo fosse mais cansativo que o primeiro, né? Que o primeiro já foi um vídeo relativamente longo, de 50 minutos. Então, eu estou tentando aqui enxugar o material e, com isso, mais de instigar vocês do que sobrecarregar de informações que não vão que não vão se encaixar uma com a outra. Não que isso realmente fosse acontecer, mas o risco era maior. Então, estou trazendo aqui coisas que é certeiro, momentos específicos que são imperdíveis, tá bom? Então, você tem aqui um confronto. Eu vou primeiro trazer essa cena em que o Gajero, que é um dos meus personagens favoritos, confronta o Deus da Morte. Então, o que acontece? Esse personagem aqui, o Gajero, ele é assim... aqui é uma fanart, não é exatamente assim, mas ele não é daquela cor. Ele é desse jeito aqui, tem um cachecol, a imagem não está muito clara, mas se você ver qualquer outra imagem dele, vai ficar claro. Eu acho que eu devo ter uma aqui também. Mas, basicamente, ele aqui todo emborrado, mas é ele. Então, o Gajero, ele é um dos Dragon Slayers. Resumidamente, os Dragon Slayers são uma... Existem muitas magias em Fairy Tail, tipos de magias, né? Como o mundo é baseado em magia, você já dá para imaginar que você teria tipos, né? Classificações e tal. Então você tem a magia celestial, você tem magias de elementos muito específicos, sei lá, do barro, você tem magias de criação pelo desenho, você tem um monte de poder diverso, divertido de você pensar, de você imaginar, de você ver em ação. E tem um tipo de magia específico que é chamada magia Dragon Slayer. Então são as pessoas chamadas de Dragon Slayer. Quem são esses caras? Existem gerações de Dragon Slayer. A primeira geração de Dragon Slayer são pessoas que foram treinadas diretamente por dragões, foram ensinadas por esses dragões e transformadas, digamos, que no seu íntimo. Então essa magia é algo plantado e em um certo momento o Natsu interage dessa forma com a informação, de que é de fato uma semente dentro dele. Então é plantado uma semente de dragão nessas pessoas. Nesse passado remoto da Fairy Tail, onde ainda existiam dragões, os Dragon Slayers até viravam dragões e o grande vilão deles aqui, que é o Acnologia, que é um dragão que quer destruir o mundo, ele é um desses dragões que ele assume a forma de... Dragon Slayers que assume a forma de dragão, que é interessante, porque ele é o único Dragon Slayer vivo que deixa a bestialidade assumir, né, em oposição a todos os outros que mantêm a sua racionalidade, a humanidade. Mesmo os vilões aqui. Você tem um vilão ou outro aqui. Esse aqui, principalmente. Todos aqui já deram problema, porque os Dragon Slayers são todos, em algum sentido, instáveis, perigosos, poderosos, né? Então, todos aqui já deram algum problema, tá? Esse aqui eu acho que é o único que realmente nunca se junta a Fairy Tail em nenhum momento. Mas no Fairy Tail Gaiden, especial do Gajero, se eu não me engano,
tem um momento em que aparece esse aqui, que é chamado de... eu esqueci o nome dele, mas esse aqui é o Rogue, esse aqui é o Sting, esse aqui é o Andy, esse aqui é o Natsu, esse aqui é o Gajer e esse é o Laxus. E eu só não lembro o nome do coitado, pra você ver como ele é excluído da Fairy Tail mesmo. Mas ele tem uns highlights aqui e ali. Todos eles são problemáticos, tá? Mas o Acnologia é o que a bestialidade assume, então ele é o grande vilão. E todos esses Dragon Slayers, eles são... Não, vamos lá. A primeira geração de Dragon Slayers, que inclui esse, eu acho, esse, que são 5 ou 6, essa primeira geração, eles são treinados e tem essa semente de dragão inserida neles, né? E não só isso, como por eles terem sido treinados por dragões nesse passado remoto, como é que eles estariam vivos nesse passado, nesse presente da história? Porque eles foram mandados para o futuro através da ajuda de umas magas celestiais. Não vou poder entrar em muitos detalhes, talvez nem convenha. Mas o fato é esse, existem Dragon Slayers que são algo tão especial na história que eles nem mesmo são desse tempo. Eles vêm de outro tempo, né? De um passado distante, mas ainda assim eles são jovens porque eles foram teleportados, eles não envelheceram de lá para cá. Mas é uma coisa de 400 anos, é um negócio absurdo. E eles vieram para uma era em que dragões não existem mais. Então, e por quê? Qual que é o plano? Derrotar o Acnologia, que é o dragão que quer destruir o mundo todo e é um dragão que tem o poder para isso. Ele é um tipo de rei dos dragões. Então, ele é como se fosse um dragão um dragão do poder bruto, porque todos eles têm poderes elementais. O Natsu é fogo, o Wendy é vento e cura, o Sting é a cor branca e coisas relacionadas à cor branca é difícil de explicar, e o Rogue é a cor preta e a sombra, né? Então ele tem poderes de sombra, essas coisas. Então, e o último que eu até agora não consegui lembrar o nome é o poder de veneno. Então, cada um tem um tipo de poder. O Laxus é raio, né? E o Acnologia é poder bruto, né? Então ele é capaz de destruir tudo. E aí eles são mandados nessa missão. E por que isso é relevante? Primeiro, para você saber o que é um Dragon Slayer, que ele tem todo esse contexto, que ele não é só um tipo de magia, é toda uma história amarrada com o universo de Fairy Tail. E qual que é o outro motivo? Para você saber quem é o Gajer. O Gajer é um desses da primeira geração. E por que eu gosto muito do Gajer? Porque eu estou falando com a pronúncia do japonês, tá? É com um L que se escreve. É G-A-J, 2E e um L. Mas o japonês fala com R, escreve um katakana com R, tá bom? Então eu vou falar Gajer. E ele já foi vilão. Tá? Ele foi não só do vilão, como ele foi da Phantom Lord, que é uma guilda. Como vocês sabem, Fairy Tail é tudo sobre guildas, né? Tudo gira em torno dessas guildas, que são facções com diversos interesses. E a Fairy Tail, além de sobreviver, tenta proteger Magnolia, que é o continente que eles vivem. E a Phantom Lord, o único objetivo deles era destruir a Fairy Tail e qualquer coisa que a Fairy Tail gostasse. Então é um antagonismo bem delineado. E ele estava entre esses caras. Porque ele era marginal, né? Ele era da bagunça. Ele já foi líder de gangue. Então ele é um personagem totalmente heavy metal. O poder dele é ferro, é metal, né? Então tem várias sincronias com o elemento, a personalidade dele, que ele é durão, pá, não sei o quê. E essa vida de delinquente, porque ele é punk, né? Heavy metal, ele é essa coisa bem rock and roll, né? Que ele fica usando preto, cabelão, pulseira de spike, né? E por que eu gosto dele? É só por ele ser roqueiro? Porque ele é um vilão, né? Não, é porque ele de fato ele é convertido para Fairy Tail. Ele vem com esses atributos de alguém que conheceu as trevas e se junta a Fairy Tail e começa a defender a Fairy Tail da forma dele. E cada vez isso é assim, Fairy Tail não é raso, ao ponto de que a evolução dos personagens ela é muito perceptível. Não de todos, porque porra, é uma infinidade, né? Não dá pra escrever com tempo de tela todos os personagens, né? Mas alguns têm evoluções muito delineadas. O Gajer é um deles, em que ele, mesmo depois que entra na Fairy Tail, ele ainda é esquisito.
Ele ainda é estranho, parece que ele vai trair eles, porque ele não conta as coisas, ele esconde alguma coisa. E no fim das contas, esse tipo dele, conhecedor da sombra, conhecedor do mundo das guildas das trevas, das guildas malignas e tal, com isso, ele foi capaz de ajudar a Fairy Tail de uma forma que nenhum outro consegue. Porque se o Natsu tá no meio dos bandidos, ele cai na porrada. O Gadiero, ele primeiro faz amizade. Então, nisso ele conseguiu se infiltrar. Ele conseguiu voltar para Phantom Lord como infiltrado, fingindo que estava retornando para a guilda Phantom Lord. Aqui é um detalhe que eu tô me animando, tô me empolgando aqui, tá? Não é pra eu estar contando tanto detalhe, então vamos segurar aqui, tá? Basicamente, ele é esse personagem capaz de espionar. E ao mesmo tempo, ele é muito força bruta. Ele já destruiu a sede da Fairy Tail sozinho. Então ele é muito forte. Por que tudo isso é relevante? Porque eu vou para esse momento aqui, em que ele enfrenta o Deus da Morte. Sendo bem breve, eles estão enfrentando o Império Álvares, que é o império que fica no oeste, em relação a Fairy Tail. Fairy Tail fica... O mundo de Fairy Tail não é plenamente leste-oeste, porque eles estão em leste em relação a Álvares. Mas tem mais coisa para leste e é um mundo que não é totalmente explorado. Mas o importante é, em relação a Álvares, eles são leste, o que é muito interessante, porque a gente teve, no nosso mundo, esse conflito leste-oeste, a gente ainda tem com outras faces, né? Mas o fato é que, por exemplo, quando termina a Segunda Guerra, você tem o Japão sendo bombardeado pelo Oeste, né? Pela maior potência do Oeste, que seria os Estados Unidos. Então, você consegue... não estou dizendo aqui que a história é alegórica, de forma alguma. Ela não é. É outro mundo. Mas você percebe ressonâncias, né? E esse Império Álvares, ele tem um objetivo muito claro. Ele quer destruir Magnória. E quando descobrem quem é o imperador do Império Álvares, se descobre que ele não quer destruir Magnória, mas especificamente a Fairy Tail. Então, é claro, obviamente, o nome do mangá é Fairy Tail, tudo vai ser centrado na Fairy Tail, mas tudo isso se justifica de uma forma muito, muito boa. A Fairy Tail tem, como eu logo vou contar nesse vídeo, ela tem algo que nenhuma outra tem, que nenhum outro lugar tem no mundo de Fairy Tail, que é um elemento divino mesmo, claramente divino dentro mesmo da própria história. Mas voltando aqui ao Gadiero, ele enfrenta o Deus da Morte. O Deus da Morte é um dos arcontes, digamos assim, dos grandes generais, chamados de Spriggan 12, como está escrito aqui embaixo. Ele é um desses 12 generais. Todos eles são magos extremamente poderosos. Todos eles controlam algo da própria essência do mundo ou do universo. Então, você tem pessoas que controlam o espaço, o tempo. Você tem um cara que consegue criar tempestades de areia, é um cara do deserto, que pode criar tempestades de areia devastadoras e tal. Você tem caras anti-magia, que cancelam todas as magias, então eles chegam detonando o Fairy Tail, porque todo mundo lá depende de magia. Então, você tem uns caras muito fortes. E o Bradman, ele é nada mais, nada menos do que o Deus da Morte. Então, é literalmente isso que ele é capaz de fazer. Como que o poder dele funciona? Eu achei até que ele seria só um mago, tá? Ele não é, de fato ele é um Deus da Morte, ele é a porra de um demônio, tá? Mas enfim, o poder dele é criar além de vários tipos de manifestação de poder, né? Que Fairy Tail, todo tipo de poder ele se desdobra em várias técnicas, né? Então aqui você tem ele usando uma delas, que é meio que projetar esse mundo dos mortos aqui. Mas, em essência, o poder dele é criar uma partícula em que você respira e morre. Essa partícula é um elemento aqui de Fairy Tail chamado de abascanto na tradução da JBC, mas que o pessoal aqui traduziu como partículas de barreira mágica. Aqui, ó. As partículas de barreira mágica, tá escrito aqui, tá vendo? Mas dá na mesma, porque o abascanto seria esse elemento anti-magia, seria esse escudo contra magias, que previne maldições. Então, essa partícula, como ela nega a magia, e em Fairy Tail tudo é magia, então ela também nega a vida. Então, dessa forma, ao espalhar partículas disso no ar, o Bloodman, eu acredito que seja Bloodman, tá? Provavelmente foi uma interpretação dos katakanas aqui que resultou nessas letras aqui. Eu só sei que ele começou a causar danos severos
A Levi aqui, que é a parceira romântica do Gajero, ela tá até cuspindo sangue aqui já, né? Então eles estão muito ferrados. E muito, assim, muito ferrados. O Gajero começa a mandar todo mundo embora, a Levi não vai, tem uma cena muito dramática. E em algum momento ele percebe que não vai conseguir vencer com o poder dele. Então ele faz isso aqui. Ele começa a inspirar a partícula da morte. Quando ele inspira a partícula da morte, com quantidade suficiente, ele ativa um dos poderes dos Dragon Slayers, que é consumir e assim ganhar poder, absorver o poder do elemento que ele faz parte. Então, o Natsu pode comer fogo. Então é um poder muito forte, porque se ele enfrenta um dragão de fogo, ele literalmente consegue ficar mais forte que o dragão de fogo. E o Gajero, ele come metal. Ele literalmente come metal. Então o corpo dele vai se tornando ferro, né? Ele é quase aqueles X-Men que são feitos de algum elemento. Só que ele é maleável, ele controla isso. E nesse momento aqui, ele ingere o abascanto. O abascanto seria um tipo de metal que existe nesse mundo. E nisso, ele ganha uma nova forma, uma evolução. E é um detalhe interessante, ele quase nunca ganhou transformações, porque o Natsu, o Grey, todos os outros personagens ao redor dele estão sempre no extremo da vida, entre a vida e a morte, eles estão sempre descobrindo novos poderes. E ele era um personagem tímido até então. Aqui, ele se destaca de uma forma absurda, porque ele se torna ferro negro. Ele absorve o metal da morte e se torna ferro negro. E ele não só faz isso, como ele digere o veneno presente nesse metal. Então ele digere e fica então com a substância do Deus da Morte. Aqui eu não pus as imagens, mas o que vem a seguir é peia, né? Ele bate muito no cara, porque ele fica da mesma densidade, enfim, ele fica da mesma forma, o cara estava em outro plano praticamente. Olha que interessante. Então a gente está falando de um personagem que já tinha essa característica de infiltração, de se misturar com a treva, sem perder a integridade. E aí a gente tem ele confrontando o Deus da Morte, e ele até mesmo se mistura com o elemento morte, filtra a partícula no metal que estava no ar, que era capaz de matar, e fica só com o poder daquilo, e ele volta esse poder contra esse Deus da Morte. Então, a gente tem uma figura messiânica, não só uma figura messiânica, mas uma figura messiânica Philip K. Dickiana, tá? Que é o Philip K. Dick, é o grande autor que a gente traz aqui como fundamento filosófico e da nossa gnose aqui. Ele fala que o nosso mundo, não precisamente o mundo, mas a doença na nossa mente que projeta um mundo falso, é chamada de prisão de ferro negro. É a prisão de ferro negro. É uma prisão, a prisão mais difícil de escapar, porque ela está dentro de nós mesmos. E aqui o Gajero assimila, ele se mistura, assim como um Cristo encarna, né, num elemento corruptível, como o corpo humano, para enfrentar o Senhor do mundo, né, o Senhor da morte. Então, você tem coisas muito análogas com verdades espirituais muito profundas nessa cena. Muito profundas. Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui... Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei, porque é logo a edição que eu tenho. E aí eu digo, é uma puta coincidência, porque ele já era meu personagem... Já era um dos meus personagens favoritos desde antes. Quando acontece isso, eu fico, caraca, mano, que dei muita sorte de eu ter essa edição e poder ler isso fisicamente. Inclusive, eu recomendo muito. Se você tem condição, leia o papel, tá? Leia o papel. E a Levi fica muito assustada aqui, né? Não tem volta pra isso e tal. Mas tudo dá certo, porque um milagre acontece. Às vezes, quando o Fairytail tá pra ir pro saco, milagres acontecem, tá? Esse mundo é assim, aceite, é um mundo melhor que o nosso justamente por causa disso. Porque Deus intervém, frequentemente, né? E ele vai parar na Ilha Tenrou, pelo menos uma parte dela. Não posso explicar por que é só uma parte dela e não a Ilha Tenrou inteira. Mas aqui é a deixa para eu falar da Ilha Tenrou. Essa ilha é muito, 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 muito importante para entender a Fairytail como essa guilda.
Por que a Fairy Tail é essa guilda em que o mundo gira em torno dela de alguma forma? Né? Que a história é sobre a Fairy Tail. Por que a história é sobre a Fairy Tail? Porque algo na Fairy Tail se diferencia de tudo. E esse algo, ele começa com uma história de muito tempo atrás, na ilha Sirius. A ilha Tenro. Tenro é Sirius mesmo. Tenro é um nome para Sirius, para a estrela Sirius, por exemplo. Né? Aqui é a ilha Sirius, mas é a mesma se refere ao mesmo nome, só que esse seria o nome como deve ser dito em kanjis, né? Em que aqui você vai ter o kanji do céu e aqui você vai ter um kanji de lobo, né? Assim como Sirius, ele tem um significado relacionado a um cão ou a um lobo. Essa simbologia, eu já digo logo, ela é muito importante também para nós. Então é novamente e na mesma sequência, veja bem, na mesma sequência em que você tem o ferro negro, que parece, né, que me obriga a pensar em prisão de ferro negro, pelo que eu conheço, pelo que a gente traz aqui para vocês. E aí logo em seguida você tem ele sendo salvo de um momento de quase morte e indo parar na ilha Sirius. Sirius, que é dito como sendo o sistema solar de onde viriam, de acordo com a exegese de Philip K. Dick, de onde viriam os invasores de 3 olhos. Ou então, em Radio Free Albemuth, é de onde vem Albemuth, é de onde vem o sinal de Valis, que é o próprio Deus, né? É uma manifestação de Deus que se faz presente, que se comunica diretamente com o homem, seja de forma direta, como aconteceu com o Philip K. Dick, seja através de outros meios, inclusive justamente a cultura pop. Então, aqui a gente tem Valis se autorreferenciando aqui, porque ele está nesse mangá, ele se comunica conosco através desse mangá. E aqui você tem uma referência a Sirius, quase que uma identificação, certo? Mas seguindo, qual que é a história da Ilha Sirius? A Ilha Sirius é de onde vem a Mavis. A Mavis é uma figura divina nesse mundo. Ela é uma figura realmente... Ela é como a Sofia nesse mundo. Ela é, de fato, a Sofia desse mundo. E eu posso provar. Eu posso provar essa afirmação. Ela vem de Sirius. Começa por aí, né? Começa por aí. Não só ela vem de Sirius, como ela vem de um conflito. Isso acontece em Fairy Tail Zero, que é um spin-off, na verdade é uma prequel da história de Fairy Tail, que acontece quase na finalização de Fairy Tail. Hiro Mashima vai e produz uma edição mensal em que ele em que ele conta o começo da Fairy Tail. E esse começo começa com a Mavis. A Mavis está lá, uma garotinha, numa guilda, como sempre, né? Tudo em torno dessas guildas de magos. Existe essa guilda chamada Red Lizard, que existe lá na ilha Tenro, na ilha Sirius. E a Red Lizard tem um monte de mago, é uma guilda, provavelmente uma guilda das trevas, não se define isso, mas ela estava em guerra com uma outra guilda. Então eram 2 guildas que você não tem definição de se alguma realmente tinha algo de bom. Porque a Red Lizard maltratava muito a Mavis. O líder da Red Lizard, ele tinha uma filha e ele mimava a filha na frente da Mavis e maltratava a Mavis. E ensinava a filha a maltratar a Mavis também. Então é uma filha da mesma idade da Mavis. Lembrando, a Mavis é a fundadora, né? Ela é a fundadora da Fairy Tail. Então, caso você tenha esquecido, é importante, por isso que eu estou contando sobre ela. Vamos lá. E ela é maltratada, né? E tem até um momento muito interessante em que ela tá lendo sobre história de fada. Ela tá lendo uma história de contos de fada. Tá lendo, tranquilinha, pá, criança, tá com umas botinhas assim. E aí o cara fala, ó, por que você tá fazendo isso? Você não tá trabalhando, você tem que varrer o chão, né? Ela é uma empregada, porque ela é uma órfã, ela foi adotada por esse cara e ele não tem amor nenhum por ela. Não porque ser órfão é igual a não ter amor dos pais, né? Então, ele maltrata essa menina, fala, não, larga esse livro e dá essas botas aí, que essas botas não combinam com você não, e eu vou dar pra minha filha. Então ele maltrata ela até o último momento, né? Manda ela descalça varrer a frente da guilda. Guarda essa informação, tá? Essa informação constrói a personagem. Porque logo em seguida, a Red Lizard ela é enfrentada
ela é atacada pela Blue Skull, vermelho e azul, né? Olha que curioso, o vermelho e o azul se enfrentam, como o universo Marvel e o universo DC, né? Como esses dois mundos, eles entram em conflito e eles destroem-se um ao outro. É como se eles tivessem uma potência igual, né? Curioso isso, né? Eles tinham uma potência igual praticamente. Mas da Red Lizard sobra a Mavis e a Zera. A Zera, ela é a filha desse dono, desse líder da Red Skull. E aí a Mavis, depois que acontece a destruição, pega na mão da Zera e elas correm criancinhas e correm tentar sobreviver. A Zera fala, não, eu tenho que voltar, eu tenho minhas coisas, minhas roupas bonitas, minhas coisas lá. E a Mavis fala, não, já tá, tudo ficou para trás. E eu mesmo já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo. Tudo que eu tenho está no meu coração. Inclusive as fadas também estão no meu coração. Então ela fala isso quando ela foge da destruição. Ela fala isso para Zera. E nisso elas vivem só as duas. Elas sabem alguma coisa de magia, então dá para imaginar que não eram qualquer criança, né? Elas eram crianças meio super poderosas. Até que certo dia chegam uns exploradores, uns caçadores de tesouro. Eles chegam lá, a Maeve se mostra extremamente inteligente, ela passa a perna nos caras, eles estão querendo pegar uma joia da ilha, e ela passa a perna nos caras, assim, facilmente. O cara tenta fazer um jogo para enganar ela, porque ela é criança, e ela vai tirando de letra, assim, só que, no fim das contas, o que eles foram atrás era uma joia, né? Como eu falei, uma joia dessa ilha. E essa joia já tinha sido roubada, justamente pela Blue Skull. Isso é o que eles vão descobrir depois, tem uma investigação. Eu acabei de dar um spoiler sobre isso também. E aí, eles falam, então não tem, o que a gente viu atrás não está aqui. Então vamos embora. Mas a Mavis fala assim, não. Vocês vão me levar com vocês, porque eu quero conhecer as fadas. Aqui elas não estão aqui nessa ilha. Então, elas devem estar pelo mundo afora. Eu quero conhecer as fadas, vocês vão me levar para conhecer. Eles não, o que a gente quer levar a criança? Não, ela insiste, ela convence. Não, e você vai querer a joia de volta, porque a joia é sua também. Você vai, não, a gente está indo para pegar e para ficar com a gente, nem adianta você ir. Ela, não, depois a gente resolve isso. Convence eles de alguma forma a ir e carregar ela pro mundo, né? Pro mundo de fora, né? E a ilha fica para trás. E ela carrega a Zera com ela. Ela vive muitas aventuras. Estou aqui resumindo boa parte do... Boa parte não. A primeira parte do Fairy Tail Zero. Agora eu vou correr um pouco mais com a história. Basicamente, eles vão lá, eles buscam essas joias, então eles vivem várias aventuras. E nisso a Mavis vai conquistando o coração deles, né? Chega um momento que quando eles têm acesso a essa joia, eles nem mesmo conseguem trair elas como planejado, né? Eles acabam amando demais a Mavis e tal. Então ela é essa personagem cativante, ela é uma criança super gênia, muito útil, que faz umas magias de ilusão. E aí nisso, eles se depararam com um inimigo muito forte, que era a própria Blue Skull, ou seja, o inimigo que um dia destruiu a guilda que ela fazia parte. Eles conseguiram se restabelecer desse outro continente. A gente vai precisar enfrentar eles, eles têm um dragão esqueleto, eles têm problemas muito grandes que a gente vai ter que enfrentar e a gente não tem poder mágico, a gente é só uns caçadores de tesouro. E esses caras são magos. Aí a Mavis conhece o Zeref em algum momento, nesse meio tempo, nesse momento de necessidade. Ela conhece o Zeref. O Zeref é esse rapaz que eu deixei aqui na tela o tempo todo, tá? Para simplificar a explicação e eu não ter que mostrar várias imagens e tal. Deixei isso aqui. Agora a gente chegou no ponto em que a imagem faz sentido. O Zeref conhece a Mavis. A Mavis, então, ela estranha, né? Ele é um cara que está lá isolado no meio do mato, vestido de preto. O Zeref tem uma maldição que mata as coisas que estão ao redor dele, a não ser que ele passe a não amar mais nada. Então, é uma maldição chamada de maldição de Anki-Zeran, mas também é chamada de maldição da contradição. Por quê? Se ele ama algo, a magia de morte se espalha e mata aquilo que ele ama. Ele precisa deixar de valorizar a vida como um todo para que nenhuma vida seja afetada.
Nisso, quando ele deixa de valorizar a vida como um todo, ele também se torna perigoso, porque ele perde a empatia. Então é um paradoxo que. Paradoxo não, é uma contradição em que sempre termina na maldade. Então ele é amaldiçoado com essa contradição. Mais à frente, essa maldição da contradição, inclusive, ela vai criando um efeito de dupla personalidade nele, em que ele quer destruir tudo, em que ele quer a morte das coisas, em que ele odeia o mundo e ao mesmo tempo ele quer separado. Ele é tão ambíguo que ele cria um poder no Natsu. O Natsu era um irmão dele ressuscitado. Essa história é muito louca, não dá para explicar aqui. Mas ele cria algo no Natsu para que o Natsu um dia possa matar ele. Então ele trabalha contra si mesmo. Ele fica tentando criar caminhos para que ele possa ser morto. Porque a maldição de Anki-Zeran também dá imortalidade. Isso é uma informação bem importante que eu tinha que ter falado ali atrás. Mas ela dá imortalidade também. Então é uma maldição por completo, né? Porque ele é imortal em uma resistência arruinada. É terrível. E condenado a ser a morte das pessoas. E se ele se importar com isso, mais ainda é a morte. Então, assim, enfim, é terrível, né? Não dá pra... Difícil imaginar uma coisa pior. E a Mavis conhece ele, começa a amar ele e ele começa a gostar dela. Então vocês já veem que a coisa vai dar merda. O que acontece? Ainda isso não acontece. O que acontece nessa parte é que ela fala, eu preciso de ajuda. Preciso aprender. Você é um mago, né? Você é o famoso mago das trevas, temido. Sou eu, né? Então me ajude, me ensine alguma coisa. Ele ensina a magia das trevas para ela, que nada mais, nada menos é do que magias que causam dano. E que causam um dano brutal, um dano muito grande. Que é o inverso do que ela era. Porque ela só tinha magia de ilusão, ela é uma garota inocente. Muito inteligente, mas inocente. E só com magias de ilusão, né? De criar efeitos visuais e tal, que não tem um poder físico, né? De violência. E ele vai e ensina para ela uma magia chamada Law, a lei. Curioso, né? Ele ensina para ela a magia lei. A gente vê uma ambiguidade aqui entre duas forças divinas, em que ele é como que o Deus do Velho Testamento, enlouquecido, ambíguo, que abençoa e amaldiçoa o mesmo povo ao mesmo tempo, né? E você tem a sabedoria. Você tem aquela que Jó pede, que Jó pergunta, onde está a sabedoria? Onde ela está, a sabedoria de Deus? Porque Deus vem me esmagando, né? E aqui você tem essa dualidade, essas duas entes divinas, essas partes da mente de Deus que compõem, surgem como entes diferentes, entes separados, para que a gente consiga entender a dinâmica, consiga entender o conflito. E ele ensina para ela algo que custa muito caro para ela. Ele ensina a lei, ele ensina a Law, que é uma magia que não explica detalhes ainda no zero, mas é uma magia extremamente poderosa. Que lá na frente, na verdade, lá atrás, porque isso aqui é um prequel lançado depois, a Law se desenvolve na Fairy Law, que é... Eu tenho a imagem aqui. Aqui, a Fairy Law. A Lei Fairy. Então, ela, como a fundadora da Fairy Tail, depois desenvolve a Fairy Law para essa forma aqui, em que ela consegue julgar o bem e o mal. Mas ainda antes de eu chegar nessa parte, ela realmente aprende uma magia de dano, ela consegue enfrentar os inimigos dos amigos dela, que são os caçadores de recompensa, e salva todo mundo. Só que nisso ela causa um dano nela própria, porque era uma magia que demandava muito. E ela não tinha o suficiente para realizar ela sem danos. Então ela fica prejudicada, ela interrompe o desenvolvimento dela. Assim, ela fica eternamente com a forma de uma garota de no máximo 14 anos. O que compõe a personagem, justifica também, né? Porque que mesmo não sei quantos anos depois ela surge na Fairy Tail com esse tamanho. Mas, continuando, ela então foi tocada por essa magia das trevas do Zeref. E ela não só isso, como também passou a amar o Zeref. Ela ama as pessoas com quem ela entra em contato. Lembre-se que a Zera maltratava ela na Herd Lizard. E ali está a Zera com ela. Acho que chegou a hora de contar. Na verdade, a garota, a menina Zera, que era filha do líder da guilda, ela morreu.
Ela morreu durante o ataque da Blue Skull. Mas a Mavis, ela não computou essa informação. Ela apagou essa informação de si mesma e talvez na descrença e num surto de magia de ilusão que ela já tinha inata dela, ela projetou uma Zera ilusória. Só que a coisa não é tão simples, porque a Zera também tem uma personalidade. Ela tem uma existência separada. Ela tanto tem uma existência separada que ela até mesmo interage com o Gadiel naquele capítulo, em que ele vai parar na Ilha Sirius. Aqui está ela. Por quê? Porque em um breve momento a Mavis se esqueceu. Se esqueceu de que ela tinha apagado a ilusão Zera. Então a ilusão Zera age por conta própria. Ou seja, ela tem uma existência que a Mavis é capaz de dar presença. Então, por que eu estou contando isso? Porque a Zera, ela é uma personagem muito, muito, muito importante. Porque ela é como que a outra metade da Mavis. Ela é algo que ela conta algo sobre a Mavis. Porque a Mavis era maltratada por essa menina e quando ela vai fugir, ela tem tanto amor no coração e lembrando, né, que ela fala que as fadas estão no meu coração. Isso vários momentos isso se repete e isso se constrói na personagem, de as coisas estarem no coração dela. E lá na frente tem uma coisa muito muito cabulosa sobre o coração da Mavis. E então ela carrega a mesma menina que maltratava ela, ela carrega no coração. Ela leva com ela, né? Ela recria como uma amiga, mesmo a menina tendo sido sacana com ela, mas era a única criança que ela conhecia, então ela recria como uma amiga. Então ela é uma personagem extremamente amável, empática e com uma sabedoria estranha, uma sabedoria que só vendo mesmo para você entender o que eu estou falando, dessa sabedoria dela. Né? Mas, por exemplo, esse momento aqui é um exemplo, né? Em que ela está até mesmo direcionando um exército, ela está fazendo estratégia militar. Então ela é quase uma Palas Athena aqui. Ela é uma presença, ela é uma figura tão sofiânica que ela até mesmo se manifesta como essas outras deusas da sabedoria, né? Que aqui ela está dando ordens de batalha, né? Então ela é um monte de coisas numa única personagem. E ela então funda a Fairy Tail. Eu acredito que eu tenho mostrado, né? Eu mostrei a Fairy Tail sendo fundada no primeiro episódio. O que eu não contei é que ela continua tendo uma relação de amizade ali, de meio namorico adolescente ali, com o Zeref, até que o Zeref ama ela demais. E isso leva ela à morte. Mas ela já tinha sido afetada pela maldição de Ankh-Zeran. Então ela não podia morrer. Nisso cria-se um paradoxo em que ela morre e não morre. Então ela fica em meia vida. Ela fica em um tipo de coma. Um tipo de coma imortal mesmo, assim. Que nem uma bela adormecida. E a Mavis em coma, cristalizada num... Vou até mostrar aqui. Bom, aqui está. É uma fanart, não é das melhores, mas é só uma praticidade. Então ela foi revestida por esse cristal e selada. E nisso, sem muita explicação, isso se torna a Fairy Heart. Então, Fairy Tail tem várias relíquias, né? Ou magias especiais. A Fairy Law foi criada por ela através da magia do Zeref, adicionada a fada à lei, né? Então é como se ela adicionasse a empatia, a fantasia, a beleza a essa lei que era dura, que era punitiva, e aqui ela cria uma magia que consegue salvar todos que são bons. Então todos que são bons em relação a Fairy Tail, eles são poupados dessa magia que é criada em área aqui, né? Enquanto os mal intencionados são provavelmente devastados. Né? É um poder muito, muito forte. Tá aqui o carinha sendo detonado morrendo de medo aqui, porque ele vai ser detonado pela Fairy Law. E é chamado de luz sagrada, é chamado de um poder sagrado mesmo. Então é um poder divino que vem das relíquias
da Fairy Tail. E a Fairy Heart é uma dessas relíquias, que vem da união de Mavis e Zeref, em que causa esse conflito, em que a maldição da contradição, a maldição de Ankh-Zeran, cria uma Mavis em meia vida, aprisionada nesse cristal. E quando ela vai contar sobre isso, ela conta como: vocês também devem conhecer o meu pecado. Finalmente chegou a hora de contar a vocês. E ela é a primeira, né? O nome dela, a primeira mestra. Ela diz que vai contar um pecado. Qual é o pecado? A relação dela com Zeref. Remete a uma certa história de queda, né? Que todos conhecemos muito bem. Então, novamente, uma personagem sofiânica, uma personagem que se refere ao princípio. É como se ela se referisse a todo o princípio essencial feminino e puro que possa existir em um âmbito divino, como Sofia, como Atena, como uma primeira Eva. Primeira Eva não, né? Bom, nesse sentido ela é a primeira ela é a primeira mulher, porque ela é a primeira fundadora da Fairy Tail e a primeira mulher da Fairy Tail. Então assim, ela é muitas coisas, todas girando em torno de um único conceito que se desdobra, né? Muito curioso, isso aqui vai só uma observação, é que é só mais uma conexão. Lei Fairy, que é a magia que a Mavis cria e que ela ensina para os descendentes, né, para os próximos líderes da guilda, essa magia da lei, né, do julgamento, lembra muito o poder da deusa Maat, que na mitologia egípcia. E essa associação, ela não é em vão, porque em Invasão Divina, Zina fala para Emmanuel sendo o próprio Deus, e ela tenta impedir o que Emmanuel quer fazer com o mundo, da mesma forma que a Mavis tenta impedir o que o Zeref quer fazer com o mundo. Então, a temática coincide. E não só isso, como a Zina é uma palavra para fada. Então, novamente, Philip K. Dick sendo conectado aqui a Fairy Tail, né? Para vocês verem como a coisa vai muito mais fundo, né? E não só isso, como a Zina se diz tendo sido em algum momento Maat. Então ela em algum momento foi essa deusa do julgamento, se manifestou dessa forma. Então, olha quantas associações se fazem, né? Com a mesma personagem, que é a personagem que funda a Fairy Tail. E a Fairy Heart, vamos lá. Essa magia toda, que eu acabei de fazer uma relação aqui, fiquei muito tempo falando sobre ela, né? Sobre como ela surge através do Zeref, como ela começa com uma relação com o surgimento da maldição de Ankh-Zeran, que não se explica em nenhum momento como essa maldição surge no Zeref. Então, é quase que o Zeref tendo sido um ser que existiu desde sempre. De certa forma é isso, porque a maldição de Ankh-Zeran só é atribuída a criaturas que tenham ultrapassado o tempo e espaço. Então, o Zeref é isso, né? Ele... bom, enfim, curioso, né? E a Mavis, ela... Então, surge, ela fica em minha vida, vira a Fairy Heart, e tudo isso acontece. E lá na frente, quando o Império Álvares está invadindo, o Império Álvares, que é liderado pelo Zeref, ele é o imperador. Esse império, então, marcha contra a Fairy Tail, causa muitas baixas, causa muitos conflitos, precisou juntar todas as guildas benignas ou neutras para conseguir bater de frente com esse exército organizado. E o grande objetivo do Zeref, no fim das contas, era pegar a Fairy Heart. Mas por quê? Por que ele quer pegar o corpo da ex-namorada, né? Que coisa esquisita, né? Porque a Fairy Heart é um acesso à magia infinita, é o acesso à magia mais poderosa do mundo de Fairy Tail. Por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E você não precisa interpretar, e eu não preciso interpretar, mas eu vou interpretar pelo menos uma possibilidade, né? Que é a que vai confirmar tudo que eu já vim associando aqui. Mavis, ela é um aspecto do divino presente nesse mundo. Ela não tem uma explicação de onde ela vem, ela simplesmente surge como uma órfã, sendo maltratada em tal lugar, não tem os pais dela, não tem explicação de onde ela aprendeu a magia de ilusão.
Mostra ela nos livros, mas é suspeito, porque ela produz essa magia de ilusão desde o momento em que ela foge lá com 4 aninhos, né? Então, suspeito. Não explica por que ela tem tanto poder mágico em toda a magia que ela pega para aprender. Ela conseguiu fazer uma magia do Zeref de primeira tentativa e destrói um dragão. Ela depois fica em meia vida, em coma, e se torna a Fairy Heart, a magia mais poderosa de todas, que curiosamente é o coração da Fairy Tail, ficava no subterrâneo da Fairy Tail, o que pode até mesmo explicar por que a Fairy Tail é uma guilda tão poderosa, mesmo sendo um bando de gente desorganizada. Ela é uma presença divina. E o Zeref é o outro lado dessa presença divina. Os dois são as duas faces. Eles são as duas faces. E eles são a dicotomia que surge dessa discussão entre Sofia e Jeová, o Deus furioso, e o Deus da devastação, do deserto, da secura. Tanto que o Zeref vem não só do Ocidente, assim como o Deus de Israel, mas ele também tem generais que vêm de terras do deserto, né? Então, enfim, é interessante, bem interessante. E então essa é a interpretação que eu trago de o quão fundo vai Fairy Tail, cara. O mais fundo que você puder pensar, né? Eu não sou capaz de estimar, não tem uma classificação de quão importante é essa associação que eu estou fazendo. Por quê? O que eu estou fazendo aqui não é só para a defesa de Fairy Tail, mas, como eu disse no primeiro vídeo, a defesa de todas as mídias da cultura pop. Não todas absolutamente, mas esse formato livre de manifestação da criatividade, como esse meio em que o Logos de Deus e a Sofia de Deus surgem em união. O Logos sendo a expressão que a gente pode fazer através da nossa leitura, através da nossa interpretação. Então, cara, tem mais coisas? Tem mais coisa? Tem mais coisa. É impossível esgotar esse assunto. Mas eu acredito que associar a Mavis com todas essas potências e com Zina em Philip K. Dick, com a presença de Sofia, não só Zina, mas muitas outras manifestações de Sofia em outras obras de Philip K. Dick, que é a autêntica gnose, né? É o que a gente precisa fazer aqui para você entender por que eu estou trazendo Fairy Tail, porque que eu estou tentando causar em vocês, eu não sei se eu consegui, mas eu estou tentando causar em vocês a surpresa que eu tive quando eu fui ler um mangá que eu mesmo subestimava e encontrei verdades transcendentais manifestadas da forma mais simples, mais pura, mais divertida que você pode pensar, que é uma quadrinização de personagens estilizados, escritos para adolescentes. Fiquem com isso, revejam, que se você não é um otaku, reveja esse posicionamento, ou essa falta de posicionamento, lê alguma coisa de mangá, né? Ou vê anime, porque anime é fantástico, anime traduz muito bem o mangá, é a única adaptação que eu defendo, mesmo que ainda eu sempre faça a ênfase em que você vá ver a obra original, porque tem algo do mangá, tem algo do preto e branco, tem algo do papel offset, off-white, sei lá, que compõem uma experiência mágica que é diferente, que talvez superior à experiência do anime, mas ambas as coisas são transmissões de Albemuth, transmissões de Vales para nós, e que elas não se impõem sobre nós, elas não se impõem, o mundo se impõe, mas essas mídias e essas grandes verdades, elas não se impõem, elas chegam até nós de forma singela, de forma divertida, de forma descontraída, com eti, com peito e bunda aparecendo às vezes, com piadas infantis às vezes, com lutas épicas, impossíveis no nosso mundo, de poderes avassaladores, de pessoas que cospem fogo e tudo mais. E nisso ele vem e mostra o verdadeiro mundo, o mundo real, o mundo que Deus quer realizar e que o Senhor desse mundo de ilusão não quer. Então eu deixo vocês com isso agora. E Nova Gênesis agradece a você que chegou até aqui.
Eu fico por aqui e até a próxima.